Fala galera, boa noite. Estamos aqui começando mais uma escalação Softball Brasil. Para dividir a bancada aqui do nosso programa, eu chamo ele, Fernando Honda. Boa Como é que noite, tá, Randinho? galera! E hoje a gente vai trazer nossa diretoria. Nada mais justo. Bom, mas sem enrolar mais, eu queria convidar ele, Márcio Maeda. Ah, Beleza? tá fechado. E aí, beleza? Bom, Ai, ai, nada ai. mais justo para a gente começar o programa do que falar um pouco do começo. Então, assim, você consegue resumir para a gente, Márcio, como é que foi o seu início no esporte? Bom, boa noite aí, pessoal. Para quem não me conhece, ele já apresentou, Márcio Maeda, estou presidente da Federação Paulista aí de Beisebol e Softball. Ah, Cara, eu comecei quando era criancinha, não joguei muito tempo quando era criança, joguei no Gigantes, ainda quando era lá na Ponte da Casa Verde, ali onde hoje é o negócio lá do samba, lá, sei lá qual que é aquilo. Que não Uhum. sei nem por que destruíram o estádio de beisebol para fazer um negócio que nem funciona, nunca foi inaugurado. Verdade. Dinheiro público sempre bem aplicado aqui nesse país. É... Daí fiquei lá, acho que 1 ano, 2 anos, nem lembro. Eu era muito criança. Daí fiquei. Meu pai não conseguia levar direito, porque ele é médico, né? E dava muito plantão na época. E acabei não conseguindo dar sequência lá. Parei, mas continuei assistindo na televisão, gostava. Assim, Uhum. quando dava, né? Tipo, era esporádico, de vez em quando passava um jogo assim na SPN ou outro. Madrugada. E. É, Mas daí voltei na faculdade só. Joguei na Poli lá. Uhum. Já gostava, continuei gostando. Acabei me envolvendo bastante lá, não só no beisebol, mas no esporte em geral. Acabei sendo vice-presidente da Atlética em Legal. 2007. E desde então acompanho o beisebol. Depois eu comecei a namorar a Cristina Oyag, né? Uhum. E ela sempre foi bastante engajada aí no mundo do beisebol e do softball. E tô até hoje aí. Maravilha. Bom, embora que você tenha tipo, jogado pouco na infância, ter voltado na vida adulta, você tem um envolvimento muito grande com a parte de anotação, né? Como é que é isso para você? Como é que você chegou neste mundo de anotadores? Na verdade, o que me interessa não é a anotação em específico, é o que traz os dados que a anotação gera para fazer estatística. Eu gosto muito de Uhum. estatística, né? A parte matemática, a parte do filme, né? Do Moneyball, que na verdade o filme mostra muito pouco. Tem que ler o livro, O livro é tem que estudar sensacional. mais coisas. Que a gente fica, o Billy Beane, né? O cara lá do Moneyball, mas aquele cara lá, ele só acertou como colocar em prática um pouco. Não que não tenha o mérito dele, mas todo mundo acha que ele que desenvolveu aquilo, mas a parte de como valorar os jogadores já vem sendo desenvolvido desde 1900 e bolinha aí. Uhum. E eu sempre gostei de estudar isso daí. E daí a anotação é uma ferramenta que precisa, e eu comecei a estudar anotação para poder ter dados para isso, né? Para poder fazer o Sabermetrics aí direitinho. Ah, maravilha. Bom, aí aquela famosa perguntinha de 1 milhão, né, cara? O que te levou a assumir a federação? Acho que tá todo mundo de saco cheio, né? Eu tava de saco cheio, as pessoas estavam de saco cheio, o beisebol e o softball é a mesma lenga-lenga aí de 1.000 anos. Não vou falar que não evoluiu, mas poderia ter evoluído muito mais se tivesse gestão, administração, organização. Isso não só da federação e das federações, né? Porque são vários estados, e da Confederação Brasileira, mas os próprios clubes, né? A, a cultura japonesa ela é meio aversa ao empreendedorismo, meio aversa a, a sair da caixinha, né? A sair da zona de conforto. E é muito cômodo para todo mundo, né? Para jogador, para dirigente, para pai, para mãe, não se envolver. E acaba sendo meio cultural, né? E não só do nicho, né? Do oriental que joga beisebol e softball, do cara que se aproximou também, que não seja oriental. Uh, mas a gente, como ser humano, gosta muito dessa gestão passiva, né? Não gosta de colocar a pele em risco, a pele em jogo. O ônus do erro é muito maior do que o bônus do acerto. Então, as Isso é pessoas ficam verdade. muito
querem distância, né, de responsabilidade, porque tem medo. Então, E aí é depois por quer isso que o cobrar, né? ex-softball acabou ficando desse jeito, né? Pessoas ficaram em cargos, se aproveitando da situação e estão até hoje, né? Então, se um presidente de uma empresa e uma multinacional não dá resultado, demitido. Dura 2, 3, 4 anos estourando. Agora fica 30 Uhum. anos no mesmo lugar parado sem dar resultado e não acontece nada. Então, como faz tanto dano fez, porque não é só culpa dele, né, das pessoas que estão ali no poder, mas é também das pessoas que não cobram, que não se envolvem, não se engajam. Então, acho que entrei porque estava engajado, não queria, na verdade, Uhum. esse cargo, mas as pessoas que como que fala, envolveram, falaram, pediram algumas várias vezes para eu assumir isso daí. Nas primeiras vezes eu disse não, que não tinha como, porque eu toco 2 empresas, né? Eu sou sócio de 2 empresas, Uhum. não tinha tempo. Daí, não, você é um cara jovem, a gente ajuda e tal. Ah, beleza, vai. Então vamos lá. Vamos fazer mais essa empreitada maluca aí. Gozado. É recorrente o assunto aqui, né? As pessoas falam muito sobre cobrar, mas pouco faz e não enxergam o seu lugar nessa cobrança, principalmente os clubes, né? É que Que cobrar adoram. não é só cobrar por cobrar, tipo, porque os caras cobram, fica enchendo o saco. E aí, você não vai fazer? Mas não é assim que se cobra. E também não é esse o papel, é igual o eleitor, assim. A maioria das pessoas não sabem quem votou, não tem uma consciência. A gente fala, não, a gente é uma comunidade unida, tal, mas a unida até em que ponto? Porque é bonito falar que é unida, é bonito falar que é engajada, é bonito falar que é comunidade, mas na hora do vamos ver ali, quantas histórias a gente não vê lá de, não, a categoria X não conversa com a categoria Y dentro do próprio clube porque eles são brigados e não sei o que lá. Ah, não, a bola é minha, você não pode usar. Isso dentro do próprio clube. Uhum. Então, a gente tem uma série de problemas para resolver antes de fazer o beisebol, o softball grande de novo, né? O papel que eu enxergo na federação é dar o exemplo. Eu tenho tentado dar o exemplo, mas parte também das pessoas comprarem isso daí, né? Acho que a gente está indo no caminho certo, mas governar através de exemplo é um negócio meio demorado. Então, Sim, sim. e mudança de cultura, mudança dos paradigmas aí é um negócio que não é do dia para a noite, né? É coisa que se levaria aí 10, 20 anos tranquilamente. Você falou que o pessoal falou, você era mais novo para assumir, mas você já sofreu algum tipo de preconceito? Porque também tem essa, né? Todo mundo, você é novo, vai lá. Aí quando você chega lá, mas você é muito novo para estar aí. Sabe assim, você já sofreu esse tipo de preconceito? Ou até um certo tipo de resistência por ser novo, né? Vamos Claro, dizer assim. isso daí é óbvio, porque a cultura japonesa, oriental, na verdade, é baseada na lei do mais velho, né? Então, a palavra do mais velho é muito forte. Não que não tenha experiência tal envolvida, mas não necessariamente o cara tá certo. Isso aconteceu claramente no último congresso técnico aí, na parte da reunião das federações. Eu expus uma série de pontos, críticas e questionamentos que são pertinentes, porque eu sou presidente da Federação Paulista. Sou Aham. não, né? Estou presidente da Federação Paulista. E o estatuto me dá uma série de direitos, e eu fiz uma série de exigências com relação a esses direitos. E me foram negados. E a resposta foi: você é muito novo, você não tem idade Ah, para saber disso. Quem estava lá presente viu, é ridículo isso. nossa, muito Ó, tosco isso. a falta de transparência e até dignidade, né? Porque é um negócio que, cara, não tô questionando porque eu quero fazer mal à pessoa, mas, cara, à medida que a gente tá lá num papel de liderança, num papel de comando, tem o ônus e tem o bônus. Então a gente tem que saber lidar com isso. Não é só mil Sim. maravilhas, não dá para tampar o sol com a peneira. Se errou, errou, cara. Assume o erro e vamos pra frente, vamos arrumar essa porcaria. Mas não, todo mundo quer tampar o sol com a peneira, e o pior não é isso, o pior é que o resto abaixa a cabeça, mesmo sabendo que tá errado. Porque eu fui o Aham. único a votar contra uma série de projetos, falando que não ia dar certo, que expus meus pontos, votei contra as contas, e todo mundo abaixou a cabeça, ninguém abriu a boca. Depois acaba a reunião,
algumas pessoas, nossa, você tá de parabéns, você se pôs contra. Eu, caralho, por que você não falou isso na hora que você tinha que Na ter hora que falado? tinha que falar, você fica quieto. Puta Então, merda. é complicado quebrar esse tipo de paradigma, mas eu não tô nem aí, na verdade. Eu quero fazer o melhor, se eu tô errado, eu assumo o erro. Se eu tiver certo, porra, é acerto para todo mundo, mas não dá pra ficar tampando só com a peneira. Eu prefiro errar sendo ativo do que ficar sendo omisso. A omissão Uhum. é tão ruim quanto o erro. Se você tem condição de fazer algo bom e não faz, você já está fazendo tão mal quanto qualquer outra pessoa que está por aí. Exato. Bom, mas você conseguiria pontuar para a gente algumas dificuldades que teve aí à frente da Federação Paulista? Cara, dificuldades são várias, mas aí você está perguntando dificuldade? Dificuldade é financeira, dificuldade é gente querendo ajudar, engajamento dos clubes. Um negócio que me pegou muito, eu já comentei isso várias vezes, e quando tem entrevista comigo também comento, a gente fez o Summit, bolou um negócio legal para ouvir Uhum. todos os clubes, né? Não só os clubes os dirigentes, mas todas as categorias. Eu peguei a minha secretária da minha empresa, coloquei o celular na mão dela, falei, você vai mandar uma mensagem pessoal para cada um desses números, tinham 129 números. E não é para fazer uma lista de transmissão, é para pegar, boa tarde, Ana, boa tarde, Paulo, sei lá o nome das pessoas, escrever o texto e disparar. E não foi uma Uhum. mensagem só, foram 3, e ligações, convidando para o Summit. Cara, desses 129, só 8 responderam, e desses 8 que responderam, 3 apareceram. Então, e foi um evento que não foi, tipo, vamos daqui 7 dias. Começou sendo bombardeado isso daí um mês antes, para as pessoas. E antes, uns 2, 3 meses antes, começamos a esporadicamente colocar no Facebook e Instagram também, né? Uhum. E no fim das contas foi legal, apareceu quem vai, não é quem tinha que aparecer, mas deu para ver quem que estava engajado, quem que estava aí interessado mesmo, né? Uhum. Apareceram até pessoas que eu nem imaginava. Um cara que apareceu, um cara meio. Vou falar X, mas eu conheço ele agora, mas na época eu não conhecia. E o cara era meio que fã nosso, via no Instagram e no Facebook, e resolveu aparecer. Isso aí foi bem legal. Ué, legal. Contribuiu e tal. Joga no Amador. Isso é Também legal. apareceu um cara que foi. Eu não lembro o cargo dele, mas ele foi dirigente da Federação de Golfe. Olha que louco. Tem umas opiniões interessantes. E foi isso. A gente criou um evento, né, para balizar as ações, coordenar as ações e o planejamento de 2020, e se planejando um ano antes, né? E daí, Sim. putz, era a hora que os clubes tinham que aparecer, os jogadores tinham que aparecer. Não foi por falta de aviso, convite, etc. Foi por falta de Uhum. vontade mesmo. E isso foi uma dificuldade, isso foi um negócio que me deixou. Eu não costumo não ter rancor, mas isso me deixou com rancor. Isso daí porque, cara, as pessoas reclamam, mandam mensagem, o meu e-mail é aberto, o meu celular as pessoas têm, às vezes recebo um WhatsApp do nada de pessoas que eu nem conheço, fazendo cobrança, eu, caralho, tá enchendo o saco aí, nem conheço a pessoa, nem Dá falou bom bom dia dia. primeiro, né? Mas Não, é mas isso é uma daí, coisa. isso daí foi uma dificuldade que, ó, a dificuldade, isso não foi a dificuldade, na verdade, a dificuldade é a falta de bom senso e engajamento na hora que tem que Sim. ser feito. Depois que passou, pô, ó, daí que vai falar alguma coisa? Tem que ajudar na hora que tá sendo executado, né? Por mais que a gente, Uhum. obviamente, não vai saber o futuro, mas se todo mundo trabalhar junto aí, se engajar, se dedicar um pouquinho cada um, né? Um Uhum. pesa para todo mundo e outro que É, acho que a união faz a força, né? total. Juntos somos mais fortes. Exato. Cara, mas é recorrente aqui. Eu acho que eu e o Ron, a gente já falou várias vezes em vários programas. O pessoal adora, tipo, todo mundo tem um plano ideal, uma ideia mirabolante, a solução para os problemas. Você fala, demorou, vamos fazer. Some. Some. Quando eu fiquei como. Acho que diretor, nem lembro, cara. Era diretor de categoria lá do softball masculino para a federação, ajudando. Todo dia, cara. Não, Ou para alguém federação não, para ligava. confederação. Oi? Para confederação, eu falei. Você falou federação. Ah, foi mal. Desculpa, gente. É,
E aí todo mundo ligava, todo mundo falava, vamos fazer, pô, tamo junto. Na hora que apertou, sumiu. Só ficou quem tava realmente do meu lado, que era o pessoal da minha equipe. O resto, brother. Aí vinha, vamos fazer, vamos, quando? Ah, não tenho tempo. Porra, velho, é fácil, tá ligado? Uma outra Bom, a gente tá dificuldade aí aí. que eu acho Oi? bem grande aí também, desculpa te interromper, Não, é a imagina. parte financeira, né? Não, Porra, isso. a gente faz bastante coisa, acho que a gente faz bastante coisa, né? E com 70 mil reais no ano, que é só o dinheiro de carteirinha. A gente não tem um centavo de verba pública, um centavo de. Na verdade, tem dinheiro de patrocínio, mas é irrisório. Risório, No... perto do gasto que deve ter. Exato. Mal é mal a gente fecha as contas no ano. A gente não tem verba olímpica, não recebe dinheiro de COB, não recebe dinheiro de dólar aí e consegue fazer as coisas. É complicado, velho. Mas bom, a gente tá aí há uma semana de completar aí um ano de acho que foi um dos dias mais emblemáticos, pelo menos para mim, até para o Ronald, a gente estava conversando, pro beisebol do Soft Paulista, que foi a final do Campeonato Paulista de Beisebol, onde vocês fizeram um grande evento, teve bastante coisa rolando e não vou falar desafio, porque o desafio é muito bonitinho. Teve um rachão ali entre a atual seleção brasileira de soft e as lendas do softball, e até onde rolou uma homenagem pro Sensei Higashi e pra Julie. Esse dia foi do 7/7. Representa algo muito importante na sua gestão, um marco? O que é esse dia para você? Ah, cara, todo dia de jogo é um dia de jogo. Eu acho. Obviamente tem as suas diferenças, mas tento tratar com naturalidade. Porque para chegar no dia 7 teve todo um trabalho antes, né? Sim. Então teve muita dedicação aí de muita gente para chegar nesse dia 7. Mas foi bem legal. Esse vai, entre aspas, rachão que você está falando, foi interessante. O Higashi também recebeu uma homenagem lá. Eu gosto bastante dele, é um cara. Talvez a palavra certa seja humilde, não sei. Ele eu lembro dele que uma das primeiras vezes que eu dei o curso de notação, porque antes eu ajudava, daí teve um dos primeiros cursos que eu ministrei lá, ele estava fazendo, eu estava explicando até algumas coisas de Moneyball e tal. E não só a parte da estatística, mas ele estava prestando atenção em tudo, assim, fazia pergunta, diferente muito técnico que você vê aí, tanto de beisebol quanto de softball, que o cara acha que já é rei, assim, só porque está numa posição de comando ali, né? Então acha que sabe tudo, acha que entende tudo, e o Higashi não, o Higashi, sabe, tava ávido a aprender, né? Foi até uma frase que o Indião usou aqui. Experiência, tem uma idade mais avançada que a minha, não menosprezou, e, cara, ele sempre me chama de sensei, mesmo antes de eu ser presidente, chamava dele, caramba, que da hora, né? Que bom, isso é um reconhecimento do caralho, dele aí, então. Não, e até o Indião comentou aqui como o Higashi é estudioso, assim, sabe? Ele sempre vai atrás. Quando a gente foi no masculino, ele sempre mandava mensagem perguntando como é que era, o que estava fazendo. Ele queria entender como funcionava o masculino, porque ele sabia que aí depois de um tempo a gente começou a jogar contra as meninas. Ele conseguiu entender que o masculino podia trazer algo também pro soft feminino, tá ligado? E aí a gente foi, o Barão, boa noite, Barão, acabou de entrar, Indião. O Barão também sempre foi atrás, a gente sempre foi conversando, tipo, tempo que tá evoluindo, cara. Um vai trocando uma informação minha, pode te ajudar em outra coisa. E foi bem, foi bem. Eu queria aproveitar. Acho que foi bem legal, tanto o beisebol quanto o softball. Foi um dia bem agradável, deu tudo certo, assim, não choveu. A única coisa que deu errado, né, que o Honda chegou na semifinal ali do Home Run Derby, mas... Justo, né? Porque esperava uma final, né, cara? Mas como eu não estava usando um equipamento muito adequado, fui até onde deu. Foi de shorts. Essa história aí. Sendo o primeiro participante do Home Run Derby até um caraburi, né? Então Exato. Deixa essa marca, esse registro aí, porque se for para fazer o que todo mundo faz, cara, para que fazer? Vamos inovar, vamos fazer direitinho, né? Esse ano a gente teria um campeonato de softball
paulista. Já tinha, acho que 5 times, né, Márcio? 5 times. Era São 5 Paulo, times. Cooper, Blue Jays, Medicina e Recebes Gigantes. Recebe Gigantes, maravilha. Já tinham algumas datas definidas. Já as As datas trans... eu não sei de cabeça, mas tinham 6, 7 fins de semana. Já tinha até as transmissões confirmadas, agendadas, né? Uhum. Aí veio essa gloriosa pandemia, filha lá da mãe, e jogou só, pegou a aguinha e fez os planos de todo mundo, né? Mas assim, a minha pergunta, eu enrolei tudo isso para chegar na pergunta que é o seguinte: por que fazer agora, em 2020, vamos dizer assim, e por que não? Por que não antes? Por que não se teve uma competição da Federação Paulista de Beisebol e Soft antes? Cara, antes de eu assumir, eu não sei te dizer por que não Ah, teve. não. Agora, por que agora? Por que não agora também? Então, Ah, não, não sim. teve antes que eu não conseguia fazer. No meu primeiro ano eu estava trabalhando praticamente sozinho. Uhum. E através de exemplos e tal, a Cris estava me ajudando no Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista de Beisebol adulto, praticamente só eu, praticamente não, no primeiro ano e metade do segundo, a gente organizou só, única e exclusivamente só nós dois. E ainda que eu Caraca. tinha que organizar, ajudar na parte também das categorias de base, né? Se não Uhum. tivesse também o Hiraoka para ajudar na parte aí das categorias de base, tá ferrado. Nossa. Então, de novo, eu sempre agradeço o Hiraoka, mais uma vez agradecer o Hiraoka aí, porque sem ele aí a categoria de base tava ferrada. Então, aí depois entrou o Henrique e a Érica, daí depois entrou o Honda, daí começou a dar um corpo, dar uma desenvoltura. E foi a Mas hora tão que eu falei, fôlego, porra, né, agora a pra gente fazer. consegue abraçar mais coisa, porque não adianta querer crescer demais, do nada. Tem um Uhum. ponto, né? Então, ó, tem que. No começo, o que eu visualizei? Eu visualizei que, tipo, não que o masculino, o beisebol, fosse mais importante, mas é o que dá mais visibilidade. É o que vai atrair mais público, é o que vai atrair com atração, com atraindo mais público, eu vou conseguir gerar mais receita, porque nos campeonatos de adulto a gente cortou o Baiten, a gente subloca o espaço para poder ter alguma receita. Então, fazendo isso com o beisebol adulto, na minha visão, seria muito mais fácil, né, na época. E continuo achando que foi o certo. Porque ainda Uhum. tem o resto das categorias de base do beisebol e o softball ainda são um pouco engessados com relação a isso do negócio da alimentação, da exploração do comércio, né? Então, Uhum. isso também é um negócio que eu sempre friso. A gente tem que mudar essa mentalidade, né? Que a gente tem. Ah, não, foi sempre Baiten até hoje. Daí, cara, o leiteiro entregava leite na sua porta sempre. O datilógrafo datilografava sempre. E aí? Não As coisas mudou? mudam, né? O cara que acendia lá as lamparinas no meio da rua também perdeu o emprego, mas, pô, tem que evoluir. Então, a gente também tem que evoluir nessa parte aí. Você vai nos Estados Unidos. Não vai, Estados Unidos é tanto no beisebol, no softball é inatingível, né? Mas você vai para a Austrália, que é o exemplo que eu gosto de dar. Tanto o beisebol quanto o softball deles estão patamares e patamares acima na parte de organização, de estrutura. E, cara, Sim. não começou tão. Não foi tão diferente o tempo de. Entre aspas, profissionalização da confederação deles e da nossa. As duas têm 30 Uhum. anos de idade. É. Sim. Bom, mas com tudo isso, com todos os perrengues, todas as dificuldades, todos os sucessos, erros e acertos, você já deve ter passado alguns bons momentos, engraçados, vamos dizer assim, com a frente da federação. Só não vale comentar o home run derby do Honda, que foi uma piada, e o pirocóptero do Cacildes. Tirando isso. Alguns bons momentos teve. Ó. Vou contar primeiro uma história aí que não é engraçada, mas é o que faz parte da visão que eu tava comentando, de dar o exemplo. Teve uma semifinal, acho que não do ano passado, do outro, não tinha ninguém no placar, e daí eu fui lá fazer o placar. Daí um cara da árvore veio falar depois, um dos dirigentes. Cara, você não tem vergonha? Você é o presidente, você não pode fazer isso. Cara, vergonha eu não tenho,
obviamente não era minha função, mas se não tem ninguém fazendo, tá tendo transmissão, alguém tem que fazer. Uhum. Então, se tá falho ali e eu posso ajudar, posso me colocar, tudo bem que eu não tenho que fazer tudo, e isso daí também poderia ser outra pessoa fazendo, mas naquela hora, naquele momento, precisava de alguém. Então eu tampei o buraco e não acho que eu tô errado. Talvez tenha falhado no planejamento de não ter alguém ali naquela hora, mas falhou. A pessoa que era para estar lá não estava. Então fui lá e fiz. Pô, fala como se fosse uma vergonha fazer placar, né? Tipo, vai cair a mão, não vou acordar amanhã porque eu fiz um placar. Pô, gente. Não, e aqui a gente coloca num patamar os presidentes de um jeito, cara. Para mim, presidente cu é rola. Eu sou meio, na verdade, é sério. Quem conversa comigo sabe, é meio até estranho, né? Um presidente de federação ser meio anarquista nessa parte. Cara, o presidente, os que melhores fazem é os que menos estão atrapalhando. Sim, sempre. Infelizmente é o que acontece hoje. O cara que tá lá com a chapa dele lá é o que, cara, se não atrapalhar já tá de bom tamanho. Enfim, mais uma história engraçada, cara, envolve até vocês aí. Ixi, Maria. Ixi, que a gente tava no GSEBS lá. Puta! Caraca, bicho, verdade. A gente foi lá, até faz parte da negociação, não negociação, mas da estruturação do Campeonato Paulista de Softball. A gente foi no torneio lá da Sara, né? Eu queria conversar lá com a família dela para pedir autorização para poder fazer a final do Campeonato Paulista de Softball como se fosse uma homenagem para Sara, né? Para usar o corpo, né? E a gente tava lá, eu, o Sam e o Honda, de repente com essa gritaria, caralho, o que tá acontecendo? Era meio-dia mais ou menos. Ainda bem que era cedo, que não tinha tomado nada. Daí alguém, não, é só puxar e colocar. Eu escutei aí, é só puxar e colocar no lugar. Daí o cara, como só puxar e colocar no lugar? Nossa, cara. Daí um monte de menina lá circulando. Eu falei, caralho. Daí o meu pai é ortopedista, meu cunhado é ortopedista. Eu falei, cara, acho que não funciona assim. Era uma menina, sei lá, a menina não tinha cara de ter 18 anos, ia puxar o dedo do outro. Eu falei, cara, o que você tá fazendo? Você sabe o que você tá fazendo? Não. Então por que você tá fazendo? Daí eu falei, não, vamos levar a Sayuri que se machucou, né? Ela tomou uma bolada, né? Ela tava piteando, tomando no dedo, né? E que arrebentou, foi fratura exposta. Daí eu falei, não é assim que funciona. Daí na hora eu tirei umas fotos dos dedos da menina lá, mandei pro meu pai, mandei pro meu cunhado. Daí eles falaram, leva direto pro hospital aí, vamos ver que dá um jeito. Sorte que meu cunhado tava naquele dia, e ele é especialista em mão, tava operando no Nipo, a gente conseguiu levar ela no Nipo. E deu tudo certo. E foi muito bom, porque a gente ficou lá esperando ela sair, né? Isso. Tem um debate muito. Tem um debate. A gente entregou ela no hospital 1h da tarde e ficou até meia-noite lá. Esperando ela, lógico, tem que ir acompanhar as pessoas. Né? Não pode deixar sozinha nesse momento. Mas esperando. É como a gente veio do campo, a gente tava com tênis sujo, não deixaram a gente ficar no hospital, então a gente se locomoveu à padaria para ficar esperando ela. A gente nem almoçou. A gente tava na decisão, né? Pensando se ia almoçar, se não ia. Acabou que enquanto eu não tomava decisão, traz mais uma cerveja. Guaraná. Misteriosamente. Tomou bastante refrigerante aquele dia, Guaraná sem gelo, assim. Mas foi bom, foi bem legal. Foi bom. O Barão te mandou uma mensagem que ele falou: Maeda, todos querem ajudar, mas pegar no pesado e ter responsabilidade, poucos querem. Se os clubes não ajudarem, fica difícil. Onde apareceu essa mensagem? Nem vi. Tá no YouTube. Ele comentou, acho que direto pelo YouTube. Tá aqui, ó. Vou por aqui, ó. Tá na tela. Boa. Não, Barão, um abraço aí. O Barão é um cara gente boa, hein? Encontrei poucas vezes com ele, acho que umas 3 ou 4, sei lá, mas conversamos bastante já. E fica difícil mesmo se o pessoal não ajuda. É que, uma coisa que eu sinto, não dificuldade, mas eu acho estranho, não é
é o clubismo, mas o cara que tá como dirigente, às vezes não, a maioria das vezes, 90% do tempo, tem que colocar, se colocar fora do negócio, se colocar fora da torcida ali. Na hora que tá tendo jogo no campo, cara, quer torcer, beleza, mas enquanto a gente tá fazendo política pública, entre aspas, para melhorar o desenvolvimento do esporte, não pode ter clubismo, não pode ter bairrismo, não pode ter cada um olhando só o seu rabo. Porque, cara, se os outros times morrerem, você vai jogar com quem depois? Vai jogar entre ele, né? Ah, então. Boa. Daí não tem como. Daí... E o problema é que os dirigentes que assumem... É igual também os problemas de algumas categorias. São os pais tocando, então envolve muita emoção. E é difícil pro racional humano separar a emoção. Sim. Daí começa a rixinha, rancor. Então, às vezes fica complicado você tocar uma reunião de campeonatos, essas coisas, por causa de rixa e tal. Então, um dos pontos também é separar isso daí, né? Sim. Maravilha. Rondinha? Boa. Show, show. Ô, Márcio, aqui ao longo da escalação a gente tem feito 2 perguntas padrões, né? Pedindo para cada participante aí contar um pouco de como é o cenário do softball na sua região. Claro que já passaram muitas pessoas de São Paulo, então seria chover um pouco no molhado. Então vamos fazer um breve ajuste aqui. Claro, né? Assim, diante aí do período que você está à frente da federação, do contato que você tem. Cara, como você contaria sobre o softball brasileiro, paulista, enfim, o que te deixa mais à vontade aí, para uma pessoa, por exemplo, que não é do nosso circuito, assim? Cara, não precisa aprofundar em nada, é bem tranquilo. Tá? É que eu me perdi nessa pergunta. Bora lá. Como é que você contaria sobre o softball paulista ou brasileiro para uma pessoa que não é do nosso circuito? Tá. Cara, como eu contaria? É uma boa pergunta. Primeiro a gente vai ter que explicar que todo mundo ataca e todo mundo defende. Começar do básico, né? Boa. Porque é difícil daí. Porque a primeira pergunta que vem normalmente mas esse daí rebate ou esse daí defende? Todo mundo é canhoto? Porque só usa luva nessa. Seria a segunda resposta. Então tem que quebrar primeiro esses paradigmas iniciais aí. Daí depois, outra coisa que enche o saco ficar explicando é por que 3 strike elimina, mas a pessoa tá rebatendo para trás e não troca o taco? Analogias ao Betis, sempre. Teve uma vez que tava faltando um jogador, de novo para jogar. A gente tava jogando um campeonato universitário, daí faltava uma menina para jogar na pole lá. Sei lá o que tinha acontecido. A gente pegou uma menina do futsal lá só pra não tomar WO, e daí ela foi rebater, girou o taco, passou, e daí ela já colocou assim no base pra cobrir a casinha. Meu Deus. Isso foi engraçado. Não, mas não dá pra engraçado da menina, porque uma ela tava ajudando pra não tomar WO, e outra que foi engraçado, mas também ninguém nunca ensinou pra ela, né? Não, sim, mas... Betis mas puro, é difícil, né, explicar o jogo, tanto beisebol quanto softball. Se for explicar o jogo em si, é difícil explicar o jogo, né? Tá. Agora, não, mas eu não digo no sentido de... Não, é isso que eu ia entrar. Se a gente for explicar o contexto da comunidade, dos times, aí fica um pouco mais fácil, né? Porque, principalmente porque tem essa parte lúdica aí do beisebol e softball são comunidades, e são mesmo. A parte assim, pelo menos a parte, como é que eu posso falar, de grupo assim, de segurança. Se eu tivesse um filho, eu ficaria muito à vontade, muito tranquilo de levar num clube de beisebol ou de softball para deixar ele durante o dia, tal. A chance de ocorrência de um problema seria mínima, né? Sim. Envolvendo qualquer tipo de coisa, assim, não só de segurança física, mas de segurança mental também, né? De não ser abusado, bulinado e blá, blá, blá. Então, normalmente quando eu explico para alguém que é fora do meio, assim, é falar sobre
essa parte, né, de família, né? Maravilha. Boa, boa, boa. E, cara, outra perguntinha padrão aqui também o que você acha que poderia ser feito aí para que a gente tenha mais meninas praticando softball? Cara, primeiro é melhorar esse calendário, melhorar a organização, não só da estrutura dos jogos, dos treinos, mas é muito maçante, tanto no beisebol quanto no softball. Os fins de semana são sacrificados, né? A gente não tem um centro de treinamento na maioria dos grandes centros na região central, porque é muito caro, né? Você manter uma estrutura que não gera renda no centro de São Paulo. Uhum. Mal e mal a gente tem lá a Arena Baseball, né? Que funciona muito bem, tá sempre lotado. Antes da pandemia, né? Obviamente, agora tá vazio, tá fechado. Mas é muito maçante, né? Porque você tem que se locomover, se deslocar. Sai de casa, 6 horas da manhã no sábado, para ir treinar, fica o dia inteiro treinando, e volta cansado, aí domingo de manhã você tá lá de novo, e acaba matando. Então, antigamente, quando você era meio obrigado, não tinha muito recurso, não tinha internet, não tinha esses condomínios, clube, ou outras coisas para fazer, todo mundo ia, né? Então, você pega aí década de 80, 90, porra, ela era lotada. Agora começaram outras opções, a concorrência foi muito forte, né? E acho que a comunidade do beisebol e do softball acabou não se adequando à concorrência. Sim. Então, a enxergar alguma coisa. E o calendário é muito ruim do beisebol e do softball, principalmente do softball. Porque hoje você é campeão brasileiro e campeão do Taça Brasil em 2 fins de semana, jogando 8 jogos. Uma é ruim, né? Porque nível mundial você fica para trás. Apesar disso, a gente conseguiu bons resultados no ano passado, né? Mas o gap é muito grande, né? Você treina para jogar esses 2 fins de semana que são próximos um do outro, depois você fica 11 meses sem fazer nada. Ou se treina, continua treinando, mas você treina só por treinar, não tem um desafio. Não consegue se manter jogando, né? Tanto beisebol quanto softball nessa parte, jogar é tão importante quanto treinar. Sim. Porque no jogo que aparecem as situações diversas, né? Tipo, aquele negócio inesperado não acontece no treino, acontece no jogo. Maravilha, maravilha. Show de bola. Então...